Abramos a nossa Bíblia no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, nós leremos do versículo 25 até o versículo de número 35. Assim diz a palavra do nosso Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Meus irmãos, embora nós tenhamos lido todo esse texto, toda essa porção da palavra de Deus, nós nos concentraremos na parte dela que fala sobre o louvor de Simeão, desse homem, que vai do versículo 29 até o versículo 32. E agora eu tenho uma pergunta aos irmãos. Como responder ao Natal? Como responder ao Natal? Se você sair aí pela rua fazendo essa pergunta, acredito que a maioria das pessoas irá te dar uma longa lista de coisas que você precisa comprar, coisas que você vai encontrar em uma lojinha de R$ 1,99. A maioria das pessoas vai apontar diretamente para lojas da 25 de março e dizer que ali você pode encontrar das mais diversas marcas, as marcas, os símbolos do Natal, de uma resposta natalina. E o problema dessas pessoas não é simplesmente que elas se esqueceram do sentido do Natal. Na verdade, muitas delas sabem minimamente que nessa data se lembra o nascimento de Jesus. Mas, ao ouvir essa mensagem, ao ouvir sobre o nascimento de Jesus, nada muda para elas. Nada muda. O coração delas não crê verdadeiramente na mensagem de Natal, nem encontra descanso nela. Por isso, esse mundo é incapaz de responder a tão bela mensagem. A tão bela mensagem. Esse mundo realmente não está somente cego, ele está também calado diante do Natal. E enquanto ele se cala, nós devemos deixar clara qual é a nossa resposta. Qual é a nossa resposta de Natal? Uma resposta que é muito bem revelada e exemplificada pelas palavras de Simeão. Nelas nós temos o elemento mais natural, o elemento mais tradicional da cristandade ao lembrar do nascimento de Jesus. Nesse texto nós temos a resposta mais antiga e sincera à mensagem de Natal, que não é panetone, não é pisca-pisca, não é pinheiro, não é sino, nada disso. A resposta que precisa ser dada no Natal é uma resposta de louvor a Deus. E quando nós observamos o primeiro Natal, Jesus bebezinho, a cena que cobre aquele menino, é uma cena de louvor a Deus. Anjos cantando glória a Deus nas alturas. Pessoas que mesmo antes do Natal, mesmo antes de Jesus nascer, já entoavam cânticos, ou melhor, palavras direcionadas a Deus, palavras de louvor, como Zacarias, como Maria, a própria mãe de Jesus. Tantos casos, tantos casos.
Por isso, todos nós, junto do coral infantil na semana retrasada, junto do coral jovem na semana passada, estamos sublinhando hoje também que o Natal é tempo de louvar a Deus. É tempo de anunciar e cantar a mais bela mensagem que os nossos ouvidos já ouviram. É tempo de estar não somente com a família de sangue, é tempo de estar principalmente com a família de Deus, em culto solene, louvando aquele que nos salvou, aquele que foi fiel à sua promessa, aquele que nos enviou seu próprio Filho. Assim, hoje nós veremos esse louvor de Simeão e nós aprenderemos a encarar o Natal como ele encarava, como esse irmão do passado nos ensina. E a primeira questão que nós precisamos resolver é: quem é esse homem? Quem é essa personagem principal do nosso texto que não aparece em nenhuma outra porção da Escritura? Alguém poderia pensar que este homem é alguém nobre, cheio de títulos, cheio de riquezas. Alguém pode imaginar que ele era um líder religioso, um líder político. Contudo, provavelmente essa não é a resposta. Esse homem, na verdade, é um homem simples, um homem comum, tal como era José, como era Maria. Pessoas simples, mas que Deus encheu de fé. Pessoas que Deus escolheu para contemplar e participar dessa história magnífica da encarnação do seu Filho. Entretanto, mesmo que aos olhos dos homens, Simeão não fosse tão famoso, para o Senhor a sua vida lhe era muito preciosa, porque diferente da maioria daqueles que se encontravam no cenário religioso, obscuro, legalista de Israel, Simeão é reconhecido como justo e piedoso. Ele era um verdadeiro crente. Se existia um judeu que era exemplo de como esperar o Messias, esse homem era Simeão. Ele esperava com fé, ele esperava pacientemente a vinda do Messias. E a ideia do texto parece que ele já esperou bastante tempo. Parece que Simeão já está bem adiantado em dias, ele já está bem velhinho. E aí então a promessa de Deus se cumpre. E eu digo isso, que ele já é idoso, porque a sua fala parece muito com uma pessoa idosa. Ele diz assim: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Neste caso, a linguagem de Simeão ela se assemelha até mesmo com a de Jacó, quando ele estava lá com seus 130 anos, e aí ele sabe que o seu filho José está vivo, e aí então ele disse o seguinte: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu o morra. Assim nós podemos imaginar Simeão como essa pessoa de cabelos brancos, que agora toma nos seus braços o Filho de Deus. E então, como esse encontro acontece? Simeão ele se encontra com Jesus depois de 40 dias do nascimento do menino. Maria ela se dirige até o templo porque era necessário realizar ali, em sua obediência a Deus, um sacrifício para a sua purificação. Esse era um rito exigido e era algo piedoso que Maria estava fazendo. E então ela se dirige ao templo e então o Espírito do Senhor dirige também Simeão até o templo. O Espírito de Deus estava sobre ele e ele o leva até a presença desse menino. E aí então ele toma em seus braços o seu Criador e o seu Redentor, o seu Salvador encarnado. Os irmãos conseguem imaginar essa cena? Essa cena tão bela? Esse homem tomando em seus braços o seu Salvador. A felicidade que tomou conta desse coração. Talvez não existam muitos paralelos aqui, mas um que acredito que especialmente deve chamar a nossa atenção na Bíblia é aquele que experimentou Abraão e Sara, quando também velhinhos experimentaram a promessa de Deus se cumprindo, viram Deus realizando aquilo que prometera. E aí então é dito no texto lá em Gênesis 21 que eles tomaram um menino nos braços, eles cumpriram aquilo que era determinado, circuncidaram o menino, e eles também, igual a Simeão, louvaram a Deus por sua fidelidade. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos lembra que o Filho da Promessa, uma resposta ao Filho da Promessa, é abrir o sorriso, é romper em louvor a Deus por sua fidelidade. Esse chamado está diante de nós hoje. E que nós tomemos a resposta de Simeão e confessemos que louvado seja Deus no Natal, por sua paz e por sua salvação.
Primeiro, por sua paz. No versículo de número 29, diz o seguinte: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Desde o início desse louvor, Simeão mostra que suas palavras são muito especiais, pois uma característica muito especial é que elas são íntimas, elas são próximas, muito mais próximas do que aquele louvor entoado pela mãe de Jesus, por Maria e também por Zacarias. Essa diferença fica muito clara quando nós percebemos que Simeão ele se dirige diretamente a Deus. Ele fala com Deus, ele louva a Deus diretamente. É como se ele estivesse conversando com o seu Senhor, com temor, com reverência, mas com grande intimidade. Ele está tendo praticamente uma última conversa com o seu Deus, porque ele espera que a sua partida seja breve. Dessa forma íntima e próxima, nós vemos que Simeão rompe o seu louvor dizendo agora. Talvez essa palavrinha, essa conjunção, esse complemento verbal não tenha tanto significado, mas na verdade ele é muito, muito especial. Ele é muito importante, ele é enfático. Ele mostra que o futuro se fez presente. Simeão admite que ao tocar nesse menino com as suas mãos já enrugadas, que ao vê-lo com seus olhos cansados, ele percebe que agora ele vive uma realidade que nunca tinha vivido. Ele agora vive um novo tempo, ele percebe que a realidade que ele viveu se concluiu e agora uma nova etapa do plano de Deus está se iniciando. Ele percebe tudo isso quando ele diz agora. E como resultado dessa nova etapa, uma nova paz, um renovo, agora está no seu coração. Simeão, ele entende que Deus cumpriu a sua promessa e ele presencia a chegada da esperança messiânica para o seu povo. Ele segura em suas mãos o maior de todos os presentes de Deus. Então, tomado por essa graça, constrangido, ele diz: Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Sabe aquela sensação, aquele sentimento, quando você espera muito alguma coisa, quando você deseja algo e essa coisa se realiza, uma formatura, uma aposentadoria, talvez um filho, um trabalho. Alguns chegam até mesmo a usar aquela expressão hoje atual: zerei a vida, zerei a vida. A ideia do texto parece muito com essa frase, mas ela é elevada a uma potência que nós não podemos nem imaginar. A alegria e a paz recebidas pelo coração de Simeão estão praticamente dissolvendo a sua alma. Ele está dizendo: eu estou pronto até mesmo para morrer, de tanta alegria que eu sinto. Assim parece que à medida em que Simeão louva a Deus, ele está se desgrudando da terra. Ele está deixando as suas raízes. Os seus olhos físicos contemplam aquele pequeno bebê, mas os seus olhos espirituais já estão fitando a eterna salvação de Deus, que Ele providenciou através dessa criança, desse bebê. Por assim dizer, Simeão está deixando suas últimas palavras antes de embarcar rumo à eternidade. Ele que por tanto tempo ficou lá de pé, como uma sentinela, firme, esperando, agora ele recebe uma carta, ele recebe a autorização que ele pode deixar o seu posto e pode descansar. Finalmente, ele então vê com seus olhos a sua salvação. Impressionado por essa reação de tanta fé de Simeão, John Charles Riley, um famoso teólogo inglês, ele disse o seguinte, algo muito belo. Ele, Simeão, fala como alguém por quem a sepultura perdeu os temores e o mundo seus encantos. Ele deseja ser libertado das misérias deste estado de peregrinação e ter permissão para voltar para casa. Ele está disposto a estar ausente no corpo para estar presente com o Senhor. Ele fala como alguém que sabe para onde está indo quando se afasta dessa vida. A mudança para ele é para melhor. E ele deseja que essa mudança seja muito breve. Meus irmãos, o espírito de Simeão está satisfeito em louvar a Deus no Natal.
Ele mesmo, esse sentimento também tomou conta do apóstolo Paulo, quando ele, escrevendo aos Filipenses, disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso significa que quando nós tomamos consciência de quem é Cristo para nós, do que significa Deus cumprir a sua promessa, uma paz entra no nosso coração e não sai dele. Todo homem vai morrer. Todo homem vai morrer, mas nem todos vão morrer em paz. Portanto, queridos, o Natal nos lembra que nós morreremos em paz, porque Deus enviou seu Filho. Nos lembra que Deus nos deu refúgio na vida e na morte. Ele enviou seu Filho, ele nos entregou a sua paz. Assim, o nascimento de Jesus fala ao nosso ouvido que nós não precisamos temer nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte. Na verdade, a mensagem do Natal manifesta que nós estamos preparados já, até mesmo, para voltar para casa e estar junto do nosso Deus. Bem, nós até aqui vimos que louvado seja Deus no Natal por sua paz, e agora nós veremos que louvado seja Ele por sua salvação. Versículo 30 a 32. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A conjunção aqui, porque, deixa claro a resposta de perguntas como: qual é a fonte da confiança de Simeão? Como ele está preparado até mesmo para morrer? A resposta é Jesus. A certeza da salvação que ele encontra em Cristo é a origem dessa paz incompreensível. Não é possível alguém se aproximar da paz como desfruta Simeão, sem que esteja próxima do menino Jesus. Longe de Cristo, não é possível experimentar dessa paz, porque Jesus é a salvação, e a salvação está em Jesus. Note que para Simeão, não há diferença em dizer que ele está segurando um menino, um bebê, e ele está vendo a sua própria salvação. Vê-lo é ver a salvação. Além disso, outra coisa que nós podemos entender aqui nesse curto versículo é o que Simeão não disse. Simeão não disse: meus olhos já viram parte da sua salvação. Não. Simeão disse: meus olhos já viram a tua salvação, a tua completa salvação. Indiretamente ele está dizendo que Jesus é totalmente suficiente. Ele é tudo o que nós precisamos. A verdadeira paz só vem quando essa consciência habita em nós. Quando nós confiamos em Jesus como o nosso Salvador, como a nossa salvação e nada mais. Portanto, o que esse curto versículo ele está dizendo é que no Natal nós louvamos a Deus porque vemos em Jesus a nossa completa salvação, a nossa completa redenção. Vemos nele todo o nosso anseio por redenção satisfeito. Nós não precisamos completar por obras das nossas mãos, não precisamos procurar outro que complete essa obra, ela já está completa. A nossa sede foi totalmente satisfeita em Cristo, de modo que nós não precisamos procurar outra fonte de água. No Natal nós lembramos que Deus enviou aquele que ao nosso coração diz e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei por completo. Pensando nessa obra suficiente e em suas palavras finais, Simeão dá alguns detalhes surpreendentes sobre como ele entendia a salvação de Deus. E ele usa duas palavras aqui. A primeira palavra é preparou. Na verdade, são três palavras. Preparou, luz e glória. A preparou, nós vemos no versículo 31, e fala sobre o plano de Deus. Como o plano de Deus, ele é perfeito. Como que ele estava vendo aqui nas suas mãos um menino que havia sido prometido. Ele reconhece que ele não chegou acidentalmente naquele lugar. Ele reconhece que foi Deus que preparou cada detalhe. Cada detalhe. Como Paulo disse lá aos Gálatas: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Na plenitude dos tempos, Deus teceu toda a história
toda a história, para que chegasse nesse momento, para que esse ponto mais alto da história acontecesse e ele enviasse o seu filho prometido. E o cumprimento desse plano, então, ele mostra que não é de importância apenas para Israel, não é revelado apenas para Israel, mas o Natal, ele é um evento de importância global. Assim, esse homem, ele não é nada mesquinho, quando ele diz as seguintes palavras no versículo 31, a qual preparaste diante de todos os povos. Simeão vê que Deus preparou uma alegria para aqueles que habitariam um dia em Roma e encontrariam lá em Roma, no Evangelho, a paz que tanto anseiam. Ele vê que um dia pessoas na Ásia Menor vão finalmente receber a verdadeira alegria. Por causa desse menino, um dia pessoas na Macedônia irão se arrepender dos seus pecados e crer no verdadeiro Deus. Por causa desse menino, até no Brasil, um dia pessoas irão adorar ao verdadeiro Deus. E entendendo então essa proporção global, essa proporção poderosa da salvação preparada por Deus, Simeão, com toda a confiança do mundo, no versículo 32, diz que Jesus é a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Deste modo, nós somos apresentados a essas duas palavras que nos contam duas coisas diferentes sobre o Natal. A primeira ótica de Simeão olha para a salvação e diz que ela é luz para os gentios. E ela parece um pouco estranha porque Israel também estava em trevas. Por que então que Jesus é luz para os gentios? Nós precisamos entender que Jesus ele é mais luz para os gentios, porque os gentios não tinham nada. Os gentios não tinham as promessas que Israel tinha, não tinham as leis de Deus. Deus não havia se revelado, não tinha dado seu conhecimento aos gentios. E através desse menino Jesus, os gentios, os povos, as nações, as tribos irão crer e irão receber a luz divina. Isso o próprio Senhor Jesus disse. Ele reafirmou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz para todas as nações. Mas, segundo Simeão, ele também é a glória para Israel. E nós entendemos isso melhor quando nós lembramos das promessas de Deus, daquilo que nós já ouvimos acerca daquilo que Deus havia planejado. E então nós entendemos que, como Jesus ele é a glória, como ele é a manifestação da glória de Israel. Os judeus foram aquele povo escolhido para ser a luz do mundo, a luz da verdadeira religião. Eles eram responsáveis por isso. E aí então agora eles veem o Messias, vê o Messias face a face, a imagem do Deus invisível, a manifestação da sua glória. Por isso que Jesus é a glória de Israel. Desse jeito o nosso texto termina dizendo que a salvação de Deus é luz e ela é glória do seu povo, seja para aquele que vivia na nação de Israel nos tempos de Jesus, seja para aqueles que estão hoje espalhados pela terra. Louvado seja Deus por sua salvação, louvado seja Deus no Natal. Concluindo, queridos, eu gostaria de levantar algumas reflexões, mas principalmente fazer uma pergunta. O que você tem esperado? O que você tem esperado? Todos ansiamos por algo em vida, uma coisa acima de todas as outras, assim como Simeão esperava. Um homem que unicamente esperava e ansiava pela salvação de Deus, por Jesus Cristo. Essa é a conclusão que nós chegamos quando analisamos esse texto, quando olhamos para a vida de Simeão. Mas e se nós colocarmos a nossa vida em análise? E se nós fazemos um check-up da nossa alma, daquilo que nós mais temos desejado hoje, daquilo que nós mais temos ansiado até agora? Será que nós temos vivido a paz daqueles que já ouviram que a promessa se cumpriu? Será que o nosso coração está plenamente satisfeito e descansando na salvação completa que temos em Jesus?
Porque se nós cremos na promessa de Deus, no seu cumprimento, então o nosso coração deve ter paz. Deve ter paz. E essa paz, se ela repousa em nós, nós somos capazes hoje e sempre dizer: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Isso não é fatalismo, não é fatalismo, mas é fé no Deus que é Deus de vivos e não de mortos, no Deus da nossa completa salvação em Jesus Cristo. Por isso, louvado seja Deus no Natal. Não deixe de louvar com palavras, com canções, com atitudes ao Senhor nosso Deus nessa data. Não desperdice uma oportunidade de adorá-lo. Proclame em alta voz ao mundo a mensagem mais bela que os nossos ouvidos já ouviram. A mensagem da paz, da luz, da glória, que é Jesus Cristo. Sendo assim, neste Natal, não olhe tanto para os lados, dizendo: seja feliz, seja feliz. Olhe mais para o céu e diga: seja louvado, seja louvado. Essa é a resposta correta ao Natal. E que Deus aguarde nos nossos lábios, hoje e sempre. Amém.